Dalila chegou no sítio com a barriga de 7 meses e o último dinheiro que tinha. Telhado caindo, mato alto, terra que ninguém quis por 12 anos. Quando a cidade soube, Valdirene, a mulher que mandava em tudo por ali, foi até lá, parou o carro, olhou aquela ruína e riu. Riu aberto, sem esconder, e disse pela janela: "Não dura um mês." 2 anos depois, o restaurante de Valdirene estava fechado com cadeado. E naquela terra que ninguém queria, tinha fila de caminhão na estrada. Dalila tinha 31 anos, 7 meses de gravidez e 18.400 na conta. Era tudo. Não era muito, mas era o suficiente para fazer uma escolha. E Dalila sabia que essa seria a última escolha que ela faria com algum dinheiro na mão, então precisava ser a certa. A história de como ela havia chegado até ali era simples e doía do jeito simples que as histórias verdadeiras doem. Ela tinha trabalhado por 6 anos como auxiliar de cozinha no restaurante da cidade. Acordava às 5 da manhã, cortava, temperava, lavava, esfregava, fazia o que mandavam e fazia bem feito. Quando a barriga começou a aparecer, a demissão veio numa sexta-feira, educada, com papel assinado e tudo. O dono novo havia comprado o restaurante 2 meses antes e deixado claro, sem dizer com todas as letras, que grávida não entrava no plano dele. O marido havia ido embora antes disso. Uma manhã de terça-feira comum, Dalila acordou e ele não estava. Sem bilhete, sem explicação, sem nada além do cheiro do cigarro que ele fumava na varanda todas as noites. Ela ficou 3 dias esperando antes de entender que não tinha mais o que esperar. Aquela era uma cidade de pouco mais de 8.000 pessoas no interior, daquelas onde todo mundo sabe o nome de todo mundo e as notícias viajam mais rápido que carro. Então, quando Dalila ficou sozinha, grávida, demitida e com o marido sumido, a cidade inteira ficou sabendo antes do fim da semana. Alguns tinham pena, muitos tinham opinião. Ela não queria nenhuma das duas coisas. Com a rescisão somada às economias que guardava numa lata de biscoito debaixo da cama, dinheiro que nunca tinha contado para o marido, ela chegou ao número 18.400 lares. Para a cidade era pouco. Para o que ela estava planejando, era a única chance. O problema era que ela ainda não sabia o que estava planejando. Por 3 semanas, Dalila acordava, colocava a mão na barriga, olhava o teto e tentava montar um plano que fizesse sentido. Trabalhar onde? Com barriga de 7 meses, nenhum comércio da cidade ia contratá-la. Voltar para a casa da mãe em outro estado? Com que dinheiro? E para fazer o que depois? Abrir alguma coisa? Com menos de 20.000 reais e uma criança chegando em 2 meses? Todo o caminho que ela enxergava tinha uma parede no fim. Foi numa tarde de quinta-feira, voltando a pé do mercado com uma sacola em cada mão e a barriga pesada, que ela parou na frente de um poste. Havia um papel colado com fita adesiva, escrito à mão, com letra de quem não tem pressa. Vende-se sítio 4 alqueires, estrutura antiga, aceita proposta. Tinha um número de telefone embaixo. Dalila ficou parada ali por 20 minutos. As sacolas estavam pesadas, o sol batia na nuca, e ela ficou parada assim mesmo, olhando aquele papel como se ele tivesse alguma coisa escondida entre as palavras. Qualquer pessoa que a conhecesse diria que ela estava perdendo o juízo. Ela ligou naquela noite. O sítio havia pertencido a um homem chamado Expedito, morto havia 12 anos, sem herdeiros para cuidar do lugar. O imóvel tinha ficado preso em inventário por anos, até que um sobrinho distante conseguiu regularizar tudo e agora queria se livrar. Dalila pediu para visitar no dia seguinte. O que ela viu na manhã seguinte era exatamente o que o papel dizia. Estrutura antiga. O telhado cedia no meio, o galinheiro estava no chão. O poço estava entupido de folha seca e o mato havia tomado tudo. Canteiros, varanda, o que devia ter sido uma horta havia muito tempo.
Ela andou pelo terreno com a barriga pesada e os pés enlameados, passando por baixo de galho, abrindo caminho com o braço. Mas o que fez ela parar, o que fez ela ficar imóvel no meio do mato por um bom tempo, não foi a casa, foi a posição. O sítio ficava a menos de 200 metros da entrada da BR-147, a rodovia que cortava a cidade ao meio, na curva exata onde os caminhões precisavam reduzir. Terreno de quina, visível da estrada dos dois lados, e no trecho inteiro até a cidade seguinte, 46 quilômetros, não havia um único lugar para comer. Nada, só asfalto e capim. Dalila ficou parada olhando para a estrada que dava para ver lá embaixo entre as árvores. Um caminhão passou devagar na curva, exatamente como ela havia imaginado. Ela ofereceu 16 mil reais. O sobrinho aceitou em 2 dias. Quando a notícia correu pela cidade, e correu rápido, como tudo naquela cidade, vieram os comentários, não os discretos, sussurrados, os abertos, ditos na frente. No mercado, no salão de beleza, na farmácia, que a grávida havia perdido o juízo, que ia jogar o dinheiro fora. E com uma criança chegando, comprar uma ruína abandonada era coisa de quem não pensa direito. O mais pesado não veio da rua. Veio de dentro do restaurante. Valdirene Mesquita estava na mesa do canto, a mesma onde ela sempre recebia fornecedor e resolvia assunto, quando ouviu alguém contar o que Dalila havia feito. Ela tinha 52 anos, era dona do único restaurante da cidade, cunhada do vereador e conhecida de meio cartório. Em a cidade, quando Valdirene falava, as pessoas paravam para ouvir. Ela deixou o garfo descansar no prato, limpou a boca devagar com o guardanapo e disse, sem levantar a voz, para a mesa inteira ouvir. Deram o troco certo nela. Aquele lugar é maldito desde que o expedito morreu. Não dura 1 mês, depois voltou a comer. Ninguém na mesa contestou. Ninguém precisava. Era Valdirene quem estava falando. Do outro lado da cidade, Dalila não estava ouvindo nada disso. Ela estava no sítio, de joelho no chão, limpando um canteiro tomado pelo mato com luva de borracha e suor escorrendo pelo rosto, quando um homem velho apareceu na beirada da cerca com uma caixa de ferramentas debaixo do braço. Ela nunca tinha visto ele antes. Ele não se apresentou, não explicou nada. Apenas colocou a caixa no chão, olhou ao redor com o olhar de quem está avaliando um problema antigo e perguntou: "Por onde você quer começar?" Dalila ficou olhando para ele por um segundo. Depois apontou para o telhado. Seu Benedito tinha 70 anos, morava na chácara do lado havia décadas e havia conhecido o velho Expedito quando os dois ainda tinham cabelo. Ele não explicou por que havia aparecido, simplesmente apareceu e voltou no dia seguinte e no outro. Foi ele quem, numa tarde, parou atrás de Dalila enquanto ela limpava um canteiro e disse quase para si mesmo: "Isso aqui é Alfa, vaca do campo." O Expedito trazia muda de longe. Nunca vi igual em outro lugar. Dalila arrancou um ramo e levou ao nariz. O cheiro parou ela no lugar. Não era nada do que ela conhecia, mais fundo, mais adocicado, com alguma coisa no fundo que não tinha nome, quase defumado, quase doce, mas sem ser nenhum dos dois. Ela ficou imóvel ali por um tempo, com o ramo no nariz e a barriga pesada e o sol descendo lá fora. Naquele momento, ela não sabia ainda o que aquele cheiro significava, mas guardou as mudas naquela mesma tarde, com o cuidado de quem move algo precioso, mesmo sem saber ainda o quanto. Com os 2.400 reais que sobraram, Dalila fez uma lista. Cal, telha usada, sementes, 12 pintinhos, um fogão a gás, 3 mesas de piquenique de segunda mão que ela achou num anúncio e buscou ela mesma, dirigindo com a barriga encostando no volante. Seu Benedito olhou para as mesas quando ela chegou com elas na caçamba emprestada e não disse nada.
Apenas foi buscar a caixa de ferramentas. Em 2 semanas, os dois haviam tapado o telhado, limpo o poço, levantado uma estrutura de madeira com lona na frente da casa que servia de cobertura para as mesas. Dalila cozinhava no fogão novo dentro da cozinha velha, com a janela aberta porque o calor era pesado e a fumaça precisava sair. Seu Benedito consertava o que precisava ser consertado, sem pedir e sem esperar elogio. Ela não tinha placa, não tinha nome. Tinha um cartaz de papel sulfite colado num pedaço de madeira fincado na beira da estrada, com os 4 itens do cardápio e o preço escrito à caneta. O primeiro dia foi silêncio. Nenhum carro parou. O segundo dia foi igual. No terceiro dia, no fim da tarde, uma caminhonete desacelerou, passou devagar e então parou no acostamento. O motorista desceu, olhou para a estrutura, olhou para o cartaz e ficou 1 segundo ali parado, como se estivesse tomando uma decisão. Entrou. Eustáquio tinha 48 anos, vinha de Minas e havia parado porque estava com fome e não queria dirigir mais 40 quilômetros até a próxima cidade com o estômago roncando. Não foi por outra razão. Ele deixou isso claro quando sentou. Olhou ao redor com a expressão de quem está acostumado a avaliar rápido se um lugar vai prestar ou não, e pediu o frango com a economia de palavras de quem faz isso todo dia. Dalila serviu a galinha ao molho pardo com arroz soltinho e farofa de manteiga, temperada com a alfavaca do campo da horta que ela havia transplantado com tanto cuidado semanas atrás. Eustáquio comeu. Não falou nada no meio, não elogiou, não reclamou, não fez comentário nenhum. Terminou o prato, levantou, foi até a caminhonete e voltou. Ficou em pé na frente dela com uma expressão que Dalila não soube ler de imediato. "O que foi que você colocou aí?" ele perguntou. "Tempero da horta", ela respondeu. Ele ficou olhando para ela por 1 segundo. Depois olhou para a janela, como se estivesse tentando localizar a horta lá fora. "Nunca comi nada assim na vida", ele disse. E não parecia elogio exagerado. Parecia espanto genuíno, do tipo que a pessoa não planejou sentir. Pagou, anotou o número do cartaz no celular e foi embora. Dalila ficou parada no meio da cozinha depois que a caminhonete sumiu na curva. Seu Benedito estava lavando a louça do lado e não disse nada, mas ela viu o canto da boca dele subir um pouco. 3 dias depois, Eustáquio voltou. E não veio sozinho. Havia mais 2 caminhonetes atrás da dele. Os motoristas desceram, sentaram, pediram sem olhar muito o cardápio, como se já soubessem o que queriam antes de chegar. Um deles, um homem chamado Josivaldo, de Goiás, comeu em silêncio e no fim ficou um tempo com o garfo parado no prato, olhando para a mesa, como se estivesse tentando entender alguma coisa. "Tem gosto de casa", ele disse, sem estar falando com ninguém em específico. E eu nem sei direito o que isso quer dizer. Naquela semana, Eustáquio havia mandado mensagem para 8 motoristas que faziam a mesma rota. Não tinha escrito muito. Só: "Para na mulher da curva e pede o frango." Dalila não sabia disso ainda. Ela sabia apenas que, de repente, havia movimento onde antes havia silêncio. Em a cidade, Valdirene soube do movimento pela funcionária que abastecia o carro perto da BR. A mulher tinha chegado animada, contando que havia fila de caminhão na curva do sítio. Valdirene ouviu, dobrou o guardanapo que estava segurando e perguntou com calma: "Fila de quantos?" "Umas 5, 6 caminhonetes." Valdirene não respondeu. Foi até o balcão do próprio restaurante e olhou o salão. 4 mesas ocupadas, movimento normal de sempre. Depois voltou ao que estava fazendo. Mas naquela noite, ela mandou uma conhecida passar pela BR só para olhar. A resposta que voltou foi: 7 caminhões, 2 deles esperando no acostamento porque não havia mesa livre. Valdirene leu a mensagem, colocou o celular virado para baixo na mesa e ficou quieta. Ela não entendia.
Uma grávida sozinha numa estrutura de lona, sem nome, sem placa, sem nada, e motorista esperando no acostamento, devia ser preço. Tinha que ser preço. Ela mandou perguntar quanto cobrava. A resposta voltou: mais caro que o dela. Valdirene ficou olhando para o teto por um longo tempo. Naquela mesma semana, Dalila deu à luz Ana numa quinta-feira de dezembro. O parto foi no hospital da cidade, e seu Benedito ficou do lado de fora numa cadeira de plástico por 6 horas, com o chapéu no colo, até a enfermeira abrir a porta e dizer que estava tudo bem. Ele foi o primeiro a segurar Ana depois de Dalila. Aquelas mãos grandes e calejadas, segurando uma coisa pequeníssima, com uma expressão no rosto que ele mesmo não saberia nomear. Enquanto Dalila se recuperava, ele cuidou do sítio sozinho. Regou a horta, deu comida às galinhas, fechou a barraca por 2 semanas e colocou uma folha de papel no cartaz da estrada. Voltamos em janeiro. Obrigada. Um caminhoneiro que passou naquela semana deixou uma caixa de leite condensado encostada no cartaz. Outro deixou um bilhete dentro de um envelope, aguardando. Dalila soube disso quando saiu do hospital. Leu o bilhete na calçada, com Ana no colo, e ficou em silêncio por um tempo. Ela tinha voltado. O lugar estava esperando por ela. Mas o que ela ainda não sabia era que Valdirene também estava esperando, e que o sorriso tranquilo da mulher mais poderosa da cidade escondia algo que Dalila levaria meses para descobrir. Janeiro chegou, e o restaurante Sítio Esperança abriu com nome na placa. Dalila havia pedido para seu Benedito pintar o nome numa tábua de madeira. Ele pintou com tinta branca, letra por letra, sem pressa. Ficou torto no canto esquerdo. Ela deixou assim. O cardápio tinha agora 11 itens. A especialidade era a galinha ao molho pardo, preparada com as galinhas do próprio terreno, temperada com a alfavaca do campo, servida com arroz e farofa de manteiga. Ana dormia num berço improvisado no canto da cozinha, enquanto a mãe cozinhava. E os motoristas que chegavam cedo, às vezes olhavam para a criança dormindo e abaixavam a voz sem que ninguém pedisse. O boca a boca entre caminhoneiros não funciona como anúncio. Funciona como confiança. Um fala para outro, o outro testa, confirma e repassa. E quando a confirmação vem de 5, 6, 10 pessoas diferentes que não se combinaram, vira certeza. Em fevereiro, havia motoristas que desviavam meia hora da rota só para passar pela curva da BR-147. Nenhum deles conseguia explicar direito o porquê. Diziam que a comida era diferente, que era a melhor que já tinham comido. Mas quando tentavam ser mais específicos, as palavras escorregavam. Josivaldo, o motorista de Goiás, tentou descrever para um colega pelo rádio numa tarde e ficou um longo tempo em silêncio antes de dizer: "Não sei o que tem naquele tempero, mas parece que a comida abraça você por dentro." A frase circulou. Virou descrição, virou convite. 2 motoristas de outra rota fizeram questão de testar só por causa dela. Foi nessa época que Valdirene começou a sentir o chão mexer debaixo dos pés. Ainda de leve, mas sentiu. O sinal mais claro veio numa segunda-feira, quando um dos seus fornecedores de frango chegou para a entrega semanal. E no meio da conversa, mencionou que havia recebido uma consulta de um restaurante novo na estrada, perguntando sobre preço e volume. Valdirene perguntou o nome. O homem disse que não tinha nome fixo ainda, que era o Sítio da Curva. Ela ficou quieta. Depois perguntou quanto volume o lugar havia pedido. O fornecedor hesitou um segundo antes de responder. Era quase o dobro do que ela pedia por semana. Valdirene dispensou o homem, foi até a janela e ficou olhando a rua da cidade. Depois, pegou o telefone e ligou para o vereador Cícero, seu cunhado. "Você passou pela BR ultimamente?" ela perguntou. "Passei semana passada", ele disse. "Tinha fila."
Eu sei que tinha fila. Quero saber se você conhece alguém na prefeitura que cuida de alvará de estabelecimento em área de rodovia. Cícero fez uma pausa curta. Depois disse que conhecia sim. Valdirene desligou sem mais explicação. Ainda não era hora de agir, mas ela estava prestando atenção. E quando Valdirene prestava atenção em alguém na cidade, essa pessoa, cedo ou tarde, sentia. Do outro lado da cidade, Dalila não sabia de nada disso. Ela estava com um problema mais imediato. Numa quarta-feira de março, sem aviso nenhum, o movimento dobrou. Não havia explicação clara. Nenhum evento, nenhuma data especial. Os motoristas simplesmente apareceram em número maior. E junto com eles vieram os primeiros diaristas das fazendas de soja e milho que ficavam a 2 quilômetros da BR. Homens que cruzavam aquela curva 2 vezes por dia e que até então paravam em casa ou levavam lanche de casa. Um deles entrou pela primeira vez quase por acidente. Havia esquecido o lanche e estava com fome. E o sítio era o mais perto. Comeu, foi embora. Voltou no dia seguinte com 3 colegas. Na hora do almoço daquele dia, Dalila estava sozinha na cozinha, com Ana no canguru no peito e 2 panelas no fogão, quando percebeu que havia mais gente esperando do lado de fora do que mesas disponíveis. Ela saiu, contou as pessoas, voltou para a cozinha e ficou parada por 1 segundo olhando para o fogão. Seu Benedito apareceu na porta da cozinha. Precisa de mais uma panela, ele disse. Eu sei, ela respondeu. Eu tenho uma em casa. Ele foi buscar. Voltou em 10 minutos e ficou ajudando a servir sem que ninguém precisasse pedir. A partir dali, Dalila começou a adaptar. Criou o sistema de marmita embalada para os trabalhadores que precisavam levar para o campo. Acordava mais cedo, dormia mais tarde e Ana ia junto em tudo. No canguru na cozinha, no berço perto do fogão, nos braços de seu Benedito, quando a menina acordava no meio do movimento e a mãe não podia parar. Em abril, o sítio Esperança tinha fila todos os dias no horário do almoço. Foi numa quarta-feira de maio que aconteceu o que ninguém havia previsto. Dalila estava na cozinha quando seu Benedito entrou pela porta dos fundos com uma expressão diferente no rosto. Não era preocupação, era espanto. Vai lá fora, ele disse apenas. Ela saiu com Ana no colo e parou na beirada da estrada. A BR-147 estava travada, não por acidente, não por obra, por fila. Havia 23 caminhões encostados no acostamento antes do sítio, esperando vez. Do outro lado, uma linha de caminhonetes de fazenda se estendia pela entrada de terra. Gente parada do lado de fora, gente sentada nas mesas, gente caminhando a pé desde 200 metros atrás, porque não havia onde parar mais perto. Um motorista que passava pela rodovia naquele momento, sem saber o que era aquilo, freou o caminhão, desceu e perguntou para o homem mais próximo o que havia acontecido. O homem respondeu sem tirar os olhos da fumaça que subia do sítio acima das árvores. Nada não. É o restaurante. O motorista olhou para a fila, olhou para a fumaça e foi para o fim da fila sem fazer mais perguntas. A imagem chegou a Valdirene por 3 caminhos diferentes antes do fim do dia. Ela estava no restaurante dela quando o vereador Cícero ligou rindo, achando que ela também iria achar graça. Valdirene não riu, desligou, foi até a janela e olhou o salão. 3 mesas ocupadas, movimento fraco. Naquela noite, ela ligou de volta para Cícero. E dessa vez a conversa foi diferente, mais séria, mais direta. O que os dois planejaram naquela noite, Dalila ainda não sabia. Mas estava chegando, e chegaria numa manhã de terça-feira, dentro de um envelope, com papel timbrado e assinatura de fiscal. O envelope chegou numa terça-feira de manhã. Dalila estava na cozinha quando seu Benedito trouxe da caixa de correspondência e colocou na mesa sem dizer nada. O papel timbrado da prefeitura já dizia tudo
antes mesmo de ela abrir. Ela leu em pé, com Ana no canguru no peito e o fogão ainda aceso atrás dela. Leu 2 vezes, depois uma terceira. Era uma notificação alegando que o restaurante operava sem alvará adequado para estabelecimento comercial às margens de rodovia estadual. Dava prazo de 15 dias para a regularização, ou o estabelecimento seria interditado. Ela dobrou o papel, colocou na gaveta e foi servir o almoço. Mas o que ela não sabia ainda era que os formulários de regularização que ela havia protocolado meses antes estavam parados numa gaveta da prefeitura. Não perdidos, parados, retidos na mesa de um funcionário chamado Geraldo, que havia recebido uma orientação muito clara de não movimentar aquele processo. Naquela semana, o movimento no sítio continuou normal. Os caminhoneiros chegavam, comiam e iam embora. Eustáquio parou na quinta-feira como de costume, percebeu que Dalila estava mais quieta que o normal e perguntou se estava tudo bem. Ela disse que estava resolvendo umas coisas de papel. Ele não perguntou mais, mas ficou um pouco mais antes de ir embora, tomando o café devagar, como se soubesse que a presença dele ali tinha algum valor mesmo sem dizer nada. Na semana seguinte, antes que o prazo da notificação vencesse, chegou a segunda parte do plano de Valdirene. Uma van branca estacionou na entrada do sítio numa manhã de segunda-feira. Desceram 2 homens com prancheta e colete de identificação da vigilância sanitária. O fiscal responsável pela vistoria era Rodrigo Santana, um homem que Dalila não conhecia, mas que conhecia muito bem Valdirene. Eram amigos de longa data, do tipo que resolve favor sem precisar falar de favor. A vistoria durou 2 horas. Dalila acompanhou tudo. Respondeu tudo que foi perguntado. Mostrou a cozinha, a horta, o galinheiro, o armazenamento. Ela sabia que o lugar estava em ordem. Havia se preocupado com isso desde o começo, porque sabia que não podia dar brecha. Os fiscais foram embora sem dar veredicto na hora. Disseram que o laudo sairia em alguns dias. O laudo saiu em 3 dias. E quando chegou, Dalila ficou parada segurando o papel por um longo tempo. As infrações estavam classificadas como graves. 3 delas. Suficientes para a suspensão imediata das atividades enquanto as correções não fossem feitas e uma nova vistoria não fosse realizada. Processo que levaria semanas, talvez meses. Ela leu cada item, releu, procurou nos seus próprios registros o que havia sido observado durante a vistoria. As anotações que ela mesma havia feito no dia diziam coisas diferentes do laudo. O que os fiscais tinham chamado de observação simples no momento da visita, agora aparecia no papel como infração grave. Ela não entendeu, mas sentiu. Naquela noite, depois que Ana dormiu, Dalila sentou à mesa com uma caneta e começou a ler cada linha de cada documento. A notificação, o laudo, os formulários que ela tinha cópia. Marcava o que não entendia, que era quase tudo. Eram 3 pilhas de papel e muita coisa escrita num português de lei que parecia ter sido feito para confundir. Foram 3 noites assim. 3 noites com a luz acesa à tarde, a caneta na mão e Ana dormindo no quarto ao lado. Na 4ª noite, ela estava no mesmo lugar quando ouviu uma batida leve na porta dos fundos. Era seu Benedito, que havia visto a luz acesa tarde demais por dias seguidos e havia atravessado o terreno no escuro para ver o que estava acontecendo. Ela mostrou os papéis sem dizer nada. Ele sentou, colocou os óculos que trazia no bolso do peito e leu com aquela lentidão de quem quer entender de verdade. Ficou em silêncio por um tempo depois de terminar. Depois disse: "Tem coisa errada aqui. Esse laudo não bate com o que eles viram." "Eu sei", ela disse, "mas eu não sei como provar isso." Seu Benedito ficou olhando para os papéis mais um tempo. Depois tirou os óculos, dobrou com cuidado e colocou de volta no bolso. "O filho do expedito virou advogado", ele disse. "Mora na cidade do lado.
Eu conheço ele desde menino. Dalila olhou para ele. Você acha que ele ajudaria? Não sei, ele respondeu com honestidade. Mas eu posso ir lá. Enquanto isso, na cidade, Valdirene recebia as notícias com a calma de quem esperava por elas. O fiscal Rodrigo havia confirmado que o laudo estava entregue. O funcionário Geraldo havia garantido que os formulários de Dalila continuavam na gaveta. O vereador Cícero estava fazendo circular entre os comerciantes da cidade um abaixo-assinado, apresentado como uma preocupação com o trânsito na BR-147, mas que na prática pedia a suspensão do funcionamento do restaurante até que toda a documentação fosse regularizada. Muitos assinaram sem ler direito. Era o nome de Cícero no papel. Então, assinaram. Um deles era Tobias, dono do mercadinho da cidade, que assinou achando que era uma petição sobre o trânsito mesmo. Só percebeu o que havia assinado de verdade quando um conhecido lhe contou, alguns dias depois, o que estava acontecendo com o sítio. Tobias ficou com aquilo na consciência, mas não disse nada ainda. Dobrou o desconforto para dentro e foi tocando a vida. Valdirene não sabia que esse detalhe voltaria para ela mais tarde de um jeito que ela não calculou. No sítio, Dalila abriu o restaurante todos os dias. Havia uma segunda notificação chegando. Ela ainda não sabia, mas sentia que estava chegando. O prazo do primeiro documento estava quase vencendo. O laudo da vigilância travava qualquer avanço e os formulários dela seguiam sem resposta na prefeitura. Numa quinta-feira à tarde, Eustáquio chegou para o almoço e encontrou Dalila mais quieta que de costume. Desta vez, ele não perguntou nada. Comeu, pagou e, antes de sair, deixou um envelope em cima da mesa. 27 motoristas me pediram para trazer isso, ele disse. São os pedidos pagos antecipado para amanhã. Ninguém vai deixar esse lugar fechar. Dalila abriu o envelope depois que ele foi embora. Havia dinheiro e um papel dobrado com uma frase escrita à mão por alguém que ela nunca havia visto. A gente volta porque a comida é boa. A gente conta porque você merece. Ela dobrou o papel e guardou no bolso do avental. Não chorou, mas ficou parada por um tempo com a mão no bolso, sentindo o papel dobrado entre os dedos. Naquela noite, seu Benedito ligou de volta com uma resposta. O advogado queria ver os documentos e queria conhecer o lugar pessoalmente antes de decidir qualquer coisa. Fernando Expedito Júnior tinha 50 e poucos anos, escritório pequeno numa cidade a 30 quilômetros da cidade e o jeito quieto de quem aprendeu a ouvir antes de falar. Quando seu Benedito bateu na porta do escritório dele numa manhã de segunda-feira com uma pasta de documentos debaixo do braço, Fernando não fez perguntas imediatas. Pediu que ele sentasse, pediu a pasta. Leu tudo em silêncio, página por página, sem comentar nada no meio. Quando terminou, fechou a pasta devagar e disse que queria conhecer o lugar pessoalmente antes de qualquer decisão. Veio numa quinta-feira. Sentou numa das mesas externas, pediu a galinha ao molho pardo sem olhar muito o cardápio e comeu em silêncio enquanto o olhar passeava pelo terreno, pela horta, pelo galinheiro, pela estrutura que havia sido levantada com cal barata e determinação. Dalila observou ele, de dentro da cozinha, sem se aproximar. Seu Benedito ficou do lado de fora, consertando uma dobradiça da cerca, mas não estava realmente consertando nada. Fernando terminou o prato. Ficou quieto por um tempo com as mãos em cima da mesa. Então levantou, foi até a beirada da horta e ficou parado olhando para o canteiro de alfavaca do campo no canto. Ficou ali por um tempo longo demais para ser só curiosidade. Dalila saiu da cozinha e foi até ele. Meu pai plantou essa alfavaca, ele disse, sem virar para ela. Ele trouxe a muda de uma viagem que fez antes de eu nascer. Nunca soube de onde. Fez uma pausa. Eu vim aqui algumas vezes quando criança. Depois ele morreu e eu não voltei mais.
Os dois ficaram em silêncio por um momento, olhando para a planta que crescia densa e quieta no canteiro. Eu aceito o caso, ele disse. O pagamento acordado foi uma refeição por semana enquanto o processo durasse. Dalila estendeu a mão. Ele apertou. O que Fernando encontrou nos dias seguintes transformou o que parecia burocracia em algo mais sério. Os formulários de regularização de Dalila estavam retidos na mesa do funcionário Geraldo havia meses. Protocolados corretamente, com data e número de registro, mas sem movimentação nenhuma. Fernando foi pessoalmente à prefeitura, pediu acesso ao processo e ficou na frente do balcão até que o funcionário, visivelmente desconfortável, trouxesse a pasta. Os carimbos de entrada estavam lá. O processo nunca havia avançado porque nunca havia sido encaminhado. Depois veio o laudo da vigilância sanitária. Fernando comparou o documento original da vistoria, que Dalila havia pedido cópia no dia, com o laudo final que havia chegado pelo correio. A classificação de gravidade das infrações era diferente. A letra era diferente do restante do documento. E havia uma rasura visível na ficha original de vistoria, no campo exato onde a gravidade havia sido alterada. Ele ficou olhando para os dois documentos lado a lado por um longo tempo. Não era descuido. Era intencional. Fernando reuniu tudo, os formulários retidos, o laudo com rasura, os registros de protocolo, e montou um dossiê. Depois foi até a prefeitura uma segunda vez, desta vez com o advogado mesmo, e protocolou uma contestação formal ao processo de notificação. A contestação citava a retenção indevida dos formulários como impedimento ilegal à regularização e apontava as inconsistências no laudo da vigilância. A engrenagem começou a se mover. Em a cidade, quando a contestação chegou aos ouvidos certos, o desconforto foi imediato. O vereador Cícero ligou para Valdirene numa tarde e disse que o advogado havia entrado com papel e que as coisas poderiam complicar. Valdirene ouviu em silêncio. Depois perguntou o nome do advogado. Quando Cícero disse o sobrenome, ela ficou quieta por um segundo. Expedito, ela repetiu. O filho do velho. Cresceu, virou advogado. Valdirene desligou sem responder. Ficou parada no balcão do restaurante por um tempo. Ela não havia calculado essa parte. O velho Expedito havia morrido sem herdeiros presentes. Era o que todo mundo sabia na cidade. Que o filho havia voltado pela porta de um escritório de advocacia, defendendo justamente a mulher que havia comprado a terra do pai. Era uma reviravolta que ela não tinha no roteiro. Mas Valdirene não era o tipo de pessoa que mudava de posição por causa de um contratempo. Ela ligou para Cícero de volta e disse para segurar o processo na prefeitura pelo maior tempo possível. Os formulários poderiam ser localizados com calma. Cada etapa poderia levar o tempo máximo permitido. A burocracia, usada com paciência, era uma arma silenciosa e eficiente. O que ela não sabia era que Fernando já havia tirado cópia de tudo e que a rasura no laudo da vigilância sanitária era visível demais para ser ignorada por quem soubesse o que estava procurando. No sítio, Dalila abria o restaurante todos os dias. Houve uma semana de pressão intensa. Uma segunda notificação chegou, com prazo mais curto que a primeira, e por 2 dias ela ficou próxima de acreditar que teria que fechar. Foi o pior momento do processo. Ela ficou parada na cozinha às 11 da noite, com a mão no balcão e o fogão apagado, olhando para os papéis espalhados na mesa. Pensou em Valdirene dizendo, não dura um mês, com aquela calma de quem já sabe o resultado. Depois, olhou pela janela para o canteiro de alfavaca do campo lá fora, escuro, quieto. Acendeu o fogão. Era o que ela sabia fazer. Na manhã seguinte, Fernando ligou com uma novidade. Tobias, o dono do mercadinho que havia assinado o abaixo-assinado sem ler direito, havia aparecido no escritório dele na véspera pedindo para conversar. O homem estava com aquilo na consciência havia semanas. Quando entendeu de verdade o que havia assinado,
e soube que o documento estava sendo usado para pressionar o fechamento do sítio. Não conseguiu continuar em silêncio. Ele queria depor voluntariamente sobre como o abaixo-assinado havia sido apresentado a ele e a outros comerciantes. Queria contar o que havia sido dito, o que havia sido omitido e quem havia feito as abordagens pessoalmente. Fernando ouviu tudo, anotou tudo e no fim disse para Tobias que o depoimento dele poderia mudar o rumo do processo. Poderia revelar algo que até então estava escondido atrás de papel timbrado e assinatura de fiscal. E quando Dalila ouviu isso pelo telefone, sentada na mesa da cozinha com Ana no colo, ela não sentiu euforia. Sentiu algo mais fundo e mais sólido que isso. A sensação de que o chão havia parado de se mover debaixo dos pés. Mas a história ainda não havia terminado. Valdirene ainda não sabia o que estava chegando. E o nome dela ainda não havia aparecido em nenhum documento oficial. Isso estava prestes a mudar. O depoimento de Tobias durou 2 horas. Ele contou tudo com a precisão desconfortável de quem guardou algo por tempo demais e agora precisava se livrar do peso. Disse como o abaixo-assinado havia sido apresentado a ele como uma preocupação de vizinhança com o movimento na BR-147, nada mais. Disse que o vereador Cícero havia feito a abordagem pessoalmente no balcão do mercadinho, num tom de conversa casual que não deixava espaço para perguntas, e disse que numa das rodadas de coleta de assinaturas, Valdirene havia estado presente, não como figura de fundo, mas conduzindo a conversa, escolhendo as palavras, decidindo o que contar e o que omitir. Fernando anotou tudo. Quando Tobias terminou, perguntou se ele estava disposto a assinar um documento formal com o que havia relatado. Tobias ficou em silêncio por um momento. Depois disse que sim. Com o depoimento em mãos, Fernando tinha o que precisava para ir além da contestação burocrática. O dossiê agora mostrava um caminho claro. Formulários retidos intencionalmente, laudo adulterado com rasura visível, abaixo-assinado construído com informação distorcida e participação direta de pelo menos 2 pessoas com cargo público e uma com influência sobre elas. Ele levou tudo a uma corregedoria administrativa, não com barulho, não com declaração pública, mas com papel, protocolo e número de registro. A investigação foi aberta em silêncio, como essas coisas costumam começar. Valdirene não soube de imediato. Por 2 semanas, a vida na cidade seguiu o ritmo normal. O restaurante dela funcionava com movimento abaixo do que era há 1 ano. O sítio da estrada continuava cheio. Ela via isso de longe e segurava o desconforto com a disciplina de quem está acostumado a controlar o próprio rosto. Então, o fiscal Rodrigo Santana recebeu uma intimação para prestar esclarecimentos sobre o laudo da vistoria do sítio Esperança. Ele ligou para Valdirene e imediatamente, voz tensa, dizendo que havia um problema com o processo. Valdirene ouviu, pediu que ele se acalmasse e disse que ia resolver. Desligou, ficou parada por um tempo e então ligou para o vereador Cícero. Cícero não atendeu na primeira chamada, nem na segunda. Quando atendeu na terceira, a voz dele era diferente, mais cuidadosa, mais medida, com o peso de quem já havia consultado alguém antes de pegar o telefone. Disse que o melhor era cada um cuidar da própria situação por hora, que o processo era administrativo e que provavelmente não passaria disso. Valdirene entendeu o recado. Cícero estava se afastando. Ela desligou, foi até a janela do restaurante e ficou olhando a rua por um longo tempo. Pela primeira vez em muitos anos, ela não tinha o próximo passo claro na cabeça. No sítio, a vida continuava com o ritmo que havia se tornado normal. Fila no almoço, marmitas para o campo, seu Benedito na mesa do canto tomando café depois do movimento, Ana engatinhando pelo chão da cozinha com a desenvoltura de quem cresceu entre panelas e vozes graves de caminhoneiro. Dalila sabia que o processo estava avançando, mas Fernando havia sido claro. Podia demorar, podiam surgir obstáculos, e ela não devia contar com resolução rápida.
Então, ela fazia o que havia aprendido a fazer desde o começo. Abria o restaurante, cozinhava, servia e não deixava o que estava fora do seu controle consumir o que estava dentro. Foi numa tarde de junho que Fernando ligou com a primeira notícia concreta. A investigação havia encontrado, além da rasura no laudo, um registro interno da vigilância sanitária, mostrando que a classificação original das infrações era leve, exatamente como Dalila havia anotado no dia da vistoria. A alteração para grave havia sido feita depois, à mão, pelo próprio Rodrigo Santana, sem autorização e sem novo protocolo. A prova estava nos arquivos internos do órgão, que a investigação havia acessado. Rodrigo não tinha mais como sustentar a versão que havia dado. 2 semanas depois, o vereador Cícero foi notificado formalmente sobre o processo de apuração de improbidade administrativa relacionado à retenção indevida dos formulários de Dalila. O funcionário Geraldo foi afastado preventivamente do cargo enquanto a apuração corria. Em A Cidade, a notícia correu, como sempre corriam as notícias naquela cidade, antes de qualquer documento ser publicado. As pessoas comentavam em voz baixa no mercado, na farmácia, no salão, alguns com surpresa genuína. Outros com aquele ar de quem sabia há muito tempo que aquilo ia acontecer um dia e estava só esperando. O nome de Valdirene ainda não havia aparecido em nenhum papel oficial, mas o depoimento de Tobias estava no dossiê, e o dossiê estava com a corregedoria, e essas coisas têm o hábito de vir à superfície quando menos se espera. Veio numa manhã de julho. O relatório final da apuração foi publicado no Diário Oficial do município, um documento de linguagem seca e técnica que listava os fatos apurados, as responsabilidades identificadas e as providências tomadas. O fiscal Rodrigo Santana havia sido demitido e respondia processo por falsidade em documento público. O funcionário Geraldo havia sido exonerado. O vereador Cícero Melo perdia o mandato por improbidade administrativa. E no corpo do relatório, num parágrafo que descrevia a organização do abaixo-assinado e as abordagens feitas aos comerciantes, o nome de Valdirene Mesquita aparecia. Não como indiciada, não como ré, mas como participante identificada do esquema de pressão, com descrição detalhada do seu envolvimento direto em pelo menos uma das abordagens documentadas por Tobias. O relatório era público, qualquer pessoa com acesso ao Diário Oficial podia ler, e na cidade, todo fornecedor, todo comerciante, todo cliente leu. Fernando ligou para Dalila assim que o documento foi publicado. Leu o trecho com o nome de Valdirene em voz alta pelo telefone. Depois disse que o alvará do restaurante havia sido concedido retroativamente com nota formal da prefeitura, reconhecendo a irregularidade no processo anterior. Dalila ouviu em silêncio. Quando Fernando terminou, ela ficou quieta por um momento. Acabou? Ela perguntou. A parte legal, sim, ele disse. Ela agradeceu, desligou e foi para o quintal. Ficou parada no meio do terreiro, com as galinhas circulando em volta, olhando para a horta, para a placa torta com o nome do restaurante, para a estrada que dava para ver lá embaixo entre as árvores. Não sentiu euforia. Sentiu algo mais parecido com silêncio. O tipo de silêncio que vem depois que um barulho, que você já nem percebia mais, ter parado. O que viria a seguir, ela ainda não sabia. Mas sentia que o chão embaixo dos pés estava firme de um jeito que não estava havia muito tempo. E do outro lado da cidade, Valdirene estava prestes a descobrir o que acontece quando o chão some debaixo de quem sempre achou que controlava tudo. A queda de Valdirene não veio em forma de cena dramática. Veio devagar, como água que vai emboçando o chão sem fazer barulho. Até o dia em que você olha e percebe que o chão sumiu. A primeira coisa que ela perdeu foi o fornecedor de carne. Numa manhã de agosto, a caminhonete do homem que havia abastecido o restaurante dela por anos passou pela rua principal da cidade sem parar. Ela ligou.
Ele atendeu com o desconforto de quem já havia ensaiado o que ia dizer. Explicou, sem olhar nos olhos pelo telefone, que havia fechado o contrato com um restaurante na estrada porque o volume pedido era maior e o pagamento era mais pontual. Valdirene desligou sem responder. Nos dias seguintes, pequenas coisas foram mudando. Uma família que havia comido no restaurante dela toda semana durante anos entrou, pediu o cardápio, olhou os preços e um dos filhos disse em voz alta que no sítio da estrada era mais barato e muito melhor. A mãe fez o menino calar a boca, mas pagou a conta e não voltou. Um comerciante que sempre a cumprimentava na rua começou a atravessar o lado oposto da calçada quando a via de longe. Um fornecedor de hortifruti ligou dizendo que não conseguiria mais atender a entrega semanal, sem dar explicação, sem propor alternativa. Cada coisa, sozinha, era pequena. Juntas, eram o retrato de uma cidade que havia relido o relatório publicado no Diário Oficial e tirado as próprias conclusões. Valdirene ficava atrás do caixa vendo tudo isso com a mesma calma de sempre. Mas era uma calma diferente agora, não a de quem controla, mas a de quem não tem mais para onde redirecionar o controle. Em outubro, ela colocou o restaurante à venda. O anúncio foi escrito à mão num papel e colado no mesmo poste onde Dalila havia visto o anúncio do Sítio Esperança 2 anos antes. Nenhum comprador apareceu até o fim do ano. Em novembro, Valdirene deixou a cidade e foi morar com uma irmã em outra cidade. O restaurante ficou fechado com cadeado, as cadeiras empilhadas atrás do vidro que foi ficando empoeirado semana a semana. Ninguém na cidade falou muito sobre isso. Não havia necessidade. Em agosto, antes de tudo isso se completar, Henrique apareceu. Chegou bronzeado, de mochila, com o sorriso de quem praticou no espelho. Disse que havia precisado de um tempo, que estava bem agora, que queria conhecer a filha. Dalila o recebeu do lado de fora do restaurante. Ela não o chamou para dentro, não o convidou para sentar. Ficou de pé na entrada com Ana no colo e farinha no avental. Ouviu tudo o que ele tinha a dizer sem interromper. Quando ele terminou, ela disse com a mesma calma com que havia feito tudo nos últimos 2 anos. Você pode ver a Ana. Não vou negar isso nem a você, nem a ela. Mas o casamento acabou naquela manhã de terça-feira, e eu não preciso de mais nada de você para saber disso. Henrique ficou 2 dias na cidade. Saiu andando desconfortável pelas ruas, sentindo o olhar de cada pessoa que sabia a história. E na cidade, todo mundo sabia. Foi embora sem fazer cena, sem tentar negociar. Talvez porque ficou claro para ele, olhando de fora, que o que Dalila havia construído sozinha era mais do que os dois teriam construído juntos. Em setembro, pelo advogado Fernando, ela protocolou o divórcio. Henrique assinou os papéis sem contestar nada. O restaurante Sítio Esperança terminou o primeiro ano completo de operação, com fila de espera aos fins de semana. 6 funcionárias contratadas, todas mulheres da região que precisavam de trabalho e que Dalila havia escolhido uma a uma. A horta havia triplicado, 64 galinhas no terreiro. O contrato de fornecimento de seu Benedito formalizado em papel, porque ele havia decidido reformar a chácara e plantar mais alfavaca para vender ao restaurante. Fernando tornou-se sócio minoritário, cuidando da parte jurídica e administrativa. Eustáquio continuava parando toda semana, trazendo motoristas novatos na rota, como se fosse obrigação pessoal dele apresentar o lugar para quem ainda não conhecia. Tobias, do mercadinho, passou a fornecer parte dos secos do restaurante a preço justo. Uma forma silenciosa de acertar as contas com a própria consciência, sem precisar de discurso. Josivaldo, o motorista de Goiás que havia dito que a comida abraçava por dentro, começou a trazer o filho adolescente nas viagens que passavam por ali. O menino havia dito, numa dessas visitas, que aquele era o único lugar onde a comida tinha gosto de casa, mesmo nunca tendo estado ali antes. No canto do salão,
Havia uma mesa com uma plaquinha simples de madeira, escrita à mão por Dalila numa tarde. Mesa do Benedito. Seu Benedito havia dito que não precisava de homenagem nenhuma. Ela havia dito que sabia, mas que ia fazer assim mesmo. Ele nunca escolheu outra mesa. Numa tarde de chuva de julho, depois que o restaurante havia fechado mais cedo, seu Benedito consertava a cerca do galinheiro quando Dalila saiu com Ana no colo. Os dois ficaram parados olhando a chuva cair sobre a horta, sobre o canteiro de alfavaca do campo que crescia mais denso do que quando ela havia chegado, como se a terra estivesse respondendo a alguma coisa. Foi ali que ele contou. Meses antes, um botânico da Universidade Estadual havia passado pelo sítio querendo identificar a planta. Seu Benedito havia deixado ele coletar uma amostra sem dar muita importância. O homem voltara semanas depois com um laudo dizendo que a alfavaca do campo do sítio Esperança era uma variedade que ele não conseguia classificar em nenhum catálogo existente. Aparentemente endêmica daquele solo específico, sem registro em nenhuma outra propriedade do estado. A planta não crescia em outro lugar. Não havia como reproduzir o sabor fora dali. Quem quisesse sentir, sabia onde ir. Dalila ouviu tudo em silêncio, com a chuva batendo no telhado e Ana adormecendo no seu colo. Não sentiu surpresa. Sentiu algo mais parecido com reconhecimento. Como se aquilo confirmasse o que ela havia sentido desde aquela tarde em que arrancou um ramo do mato e levou ao nariz, sem saber ainda o quanto aquele cheiro valeria. Ela não contou para ninguém. Não havia necessidade. Quem precisava saber, já sentia. Cada vez que sentava à mesa e ficava em silêncio depois do primeiro garfo, tentando nomear o que havia acabado de provar e não conseguindo. Ana cresceu entre o cheiro de alfavaca e o barulho dos caminhões, entre a voz rouca de seu Benedito e as gargalhadas dos motoristas no salão. Os que conheceram Dalila desde o começo dizem que a menina já tem o mesmo jeito quieto e firme da mãe. O jeito de quem planta em terra que todo mundo disse que não prestava. Espera. E não sente nenhuma necessidade de explicar para quem riu. Tem gente que ri quando vê alguém começar do zero, até perceber que estava rindo no lugar errado. Nem toda terra pobre é vazia. Às vezes, só estava esperando a pessoa certa. Dalila não respondeu ninguém. Ela construiu. Se essa história te lembrou que resultado fala mais alto que opinião, deixa o like e me conta nos comentários. Você teria acreditado nela? Ou teria rido também?